bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, talvez do mundo. Então, meu companheiro, vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre o modernismo e é a nossa última matéria trabalhada no Enem, pelo menos nessa parte de literatura. E aí você deve ter reparado que eu trabalhei a parte voltada para a produção textual, a parte ali de língua portuguesa e a parte de redação e a parte da literatura. E é óbvio que a gente teve um esforço maior na parte de redação, porque é a matéria que vai fazer a diferença na tua aprovação lá no Enem, porque a redação é um peso muito maior. Agora, a literatura é importante? É óbvio que é importante na prova do Enem. Só que o que a gente tem de concepção teórica e epocal é uma base para te dar a possibilidade da interpretação. Até mesmo porque o que ele busca, eu vou falar sempre isso, o que a prova do Enem busca do aluno é a capacidade de compreensão e de interpretação, as inferências, as deduções, as análises textuais. Agora, para você fazer uma boa análise do texto literário, você tem que ter noção da época em que aquele texto foi produzido. E é por isso que é importante ter uma noção das características dos estilos de época. Agora, muito mais importante é o texto em si, é o autor em si. Tranquilo? Então vem aqui comigo, vamos começar nossa brincadeira. Modernismo, assim como nós fizemos no romantismo, que nós desmembramos em 3 etapas, o modernismo vai acontecer da mesma forma. São 3 gerações e nós vamos ver as 3 gerações. Então acompanha aqui comigo, ó. Primeira fase do modernismo, de 1922 até 1930, iniciada no início da década de 20, no século 20, a primeira fase normalmente está associada à Semana de Arte Moderna. É possível observar forte influência das vanguardas europeias em um movimento que propunha a ruptura com os moldes clássicos que vigiam, na literatura, além da incessante busca pela experimentação temática e linguística. Seus principais representantes foram Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, que, por incrível que pareça, não são irmãos, tá? Mário de Andrade e Oswald de Andrade. É só uma coincidência feliz ou infeliz, eu não sei, mas não são irmãos. E aí é óbvio que nessa fase aqui da literatura, o Oswald e o Mário de Andrade foram os 2 grandes ícones da literatura. O Oswald, então, esse camarada aqui, ó, vamos dar uma olhada. Esse daqui, ele veio para romper mesmo. O camarada vinha para esculhambar. Porque quando o camarada fala nas mudanças, nas propostas, no choque e a época da vanguarda europeia ali, é óbvio que a Semana de Arte Moderna, eles não procuraram romper só a literatura. Eles procuraram romper a arte como um todo. E esse cara aqui, ele procurava chocar o tempo todo. Por exemplo, estava num restaurante e ele arrotava na frente de todo mundo. E aí você para e pensa, não é um PF, não é aquele popular de R$1, não. Era num restaurante chique. E é óbvio que, todo mundo arrota. Ah, mas eu arroto, Sidney. Eu também arroto. Mas ele arrotava em público e num restaurante bacana. Imagina, você parando, por exemplo, aqui no Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, entrando naqueles restaurantes caros, que você olha o cardápio e não tem nem preço. Já sabe, quando olha o cardápio e não tem preço é porque o negócio é caro mesmo, né? Aí, detalhe, você tá pensando assim, Sidney, então tu tá com dinheiro, você vai a restaurante que não tem preço no cardápio. Gente, eu só vou quando sou convidado. Aí eu procuro nem olhar mesmo, que é pra, de repente, o cara não falar assim, Sidney, paga a tua parte, porque aí se for para pagar a minha parte, aí já ficou muito caro, eu prefiro ir a um PF, ou então aquele restaurante que não é aquilo, se liga só,
balança liberada com direito a 2 carnes. Aí eu tô dentro, né? Tu paga R$10 e come à vontade. R$12 come à vontade. Agora, para pagar muito dinheiro, não tô dentro não. Melhor comer um podrão. Agora, esse camarada aqui, ele procurava esculhambar tudo. Então, ele queria desconstruir tudo. Ele queria, na verdade, ir de encontro a todas as ideologias e a todo o costume da época. E quem é que tinha esse costume? A elite. Então ele queria confrontar a elite. Só que ele também era elite, caramba. Mas ele queria confrontar isso, queria chocar. Então, olha esse texto, que é um texto muito bacana, que aparece em diversas provas, não só dos vestibulares ou do Enem, mas em provas de concurso público e nas próprias escolas, porque é um texto muito bacana que trabalha a concepção da variação linguística. Então olha aqui, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E aí observa, não tem marca de pontuação. E quando ele diz aqui, ó, mais, esse mais é uma conjunção adversativa, que vem como oposição, uma quebra da estrutura. E ele diz que o bom negro, o bom branco da nação brasileira. Então o verdadeiro brasileiro não fica de salam aleikum, não fica de frescura, ele fala, é o português informal. Era uma busca pelo português brasileiro. Era uma busca pelo português brasileiro. Então foi uma tentativa. É claro, deixa para lá, meu parceiro, essa utilização do português padrão e vamos falar o português brasileiro. Era isso que o camarada queria. É óbvio que hoje em dia a gente utiliza um português informal no dia a dia, mas não tem como deixar de lado a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido, porque é um padrão que norteia nosso discurso. A gente tem um padrão a seguir para que todo mundo possa compreender. É claro que, independentemente do contexto social ou da região, a gente vai ter um padrão, mas vai utilizar outras estruturas. É a questão da adequação vocabular. Se eu estou num local que é para ser mais formal, serei formal. Se não for um local para ser formal, serei informal. Ele, o Oswald, não queria nem saber. Queria era chocar mesmo e pronto, e acabou. Agora, um outro grande representante foi o nosso Mário de Andrade. E, sem sombra de dúvidas, deixou um livro aí maravilhoso para as gerações vindouras, que é o livro Macunaíma. Acompanha aqui comigo, ó. O romance de 1928, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, foi batizado por Mário de Andrade como rapsódia, um tipo de composição tirada dos cantos tradicionais ou populares. E o Macunaíma era uma alegoria do povo brasileiro, até na sua descrição física. Ele tinha um corpo enorme e uma cabeça pequenininha. O que era esse corpo enorme? Era a representação do território brasileiro. E o que era a cabeça pequenininha? Era a representação do pensamento do homem brasileiro, que é o pensamento de querer se dar bem em tudo. Isso, ó, há muito tempo. Então o brasileiro, com seu famoso jeitinho brasileiro, que resolvia as coisas, né, sempre com um jeitinho, não, vem cá que a gente vai resolver. Aos inimigos as leis, ao amigo tudo. Então a gente tem uma origem, uma base de corrupção, até mesmo porque tudo que foi criado aqui no Brasil foi sem diálogo, sem discurso, foi uma concepção coerciva e unilateral. Estado manda, a gente obedece. Foi sempre assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que isso foi provocando uma certa concepção do jeitinho brasileiro que fez a gente ser assim, ó. E a gente critica lá em cima o Senado, mas a gente promove também algumas situações de corrupção pequenas, mas imagina você lá. Será que você não ia fazer?
Então, não, eu não ia fazer porque isso é contra a minha moral, Sidney. Mas faz aqui. Então a gente tem que parar para pensar nisso. A gente só vai mudar o lá se a gente começar a mudar aqui, ó, individualmente. Quando você fura uma fila, quando você estaciona na vaga do deficiente, quando você está dentro do metrô e entra um idoso e você não levanta, quando a mãe ou o pai promete um videogame caso o aluno tire um 10, o filho tire um 10, isso é corrupção, isso é vacilação, tem que pensar isso. Então, para a gente poder criticar lá o político, que é óbvio que a atitude dele provoca um problema muito macro, a gente tem que pensar na gente também. Então, não fica bolado comigo não, só estou dando uma dica, porque isso daqui, ó, é estereotipação do homem brasileiro. O Macunaíma, o anti-herói, é o brasileiro. E para provar como o povo brasileiro sempre faz essas concepções assim, não sei se vocês vão lembrar, mas o CQC uma vez fez uma reportagem em que eles colocaram a carteira em São Paulo, no Rio, em Londres, no chão, perto de uma guarita policial. Em Londres, todo mundo pegando e entregando para o policial. No Rio e em São Paulo, todo mundo pegando e botando no bolso. Ninguém entregava para o policial. É claro, tem o senso coletivo, né? Porra, vou entregar... Porque a gente aqui pensa, porra, melhor ficar comigo do que ficar com aquele policial que é corrupto. Lá em Londres, não. Lá em Londres, a galera tem o policial como um ser que vai ser um ser honesto, que vai realmente trabalhar a lei. E todo mundo entregava para o policial. Até que uma pessoa pegou e botou no bolso. E aí o repórter foi correndo atrás. Quando chegou lá, quem era? Um brasileiro. Aí o Tais, né? Ele até falou assim, não, ele não é brasileiro, ele é argentino, tá mentindo para poder ferrar a gente, mas era um brasileiro. O cara ficou super sem graça, é óbvio, mas aí você imagina, olha a diferença da postura, olha como é que isso é muito cultural. O camarada, o londrino, pegava a carteira e entregava para o policial. O brasileiro não. O brasileiro pega e bota no bolso. Porra, tem alguma coisa errada em toda a estrutura. E a gente tem que começar a mudar individualmente. Eu não posso esperar do outro. Eu tenho que mudar individualmente. Pensa nisso, fica a dica. Eu já tento levantar para o idoso, já não estaciono na vaga do deficiente, até mesmo porque eu dirijo muito mal. Se eu tentar estacionar na vaga do deficiente, eu posso até estacionar, né, transpassado, coisa e tal. Sou muito ruim de roda. Agora vem aqui comigo. Entender essa concepção do Macunaíma é um excelente livro, vale a pena ser lido. Pô, se a gente não tem um tempo para ler o Macunaíma, então leia um resumo. O resumo já vai ser o suficiente para você. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Agora olha a segunda fase. Também conhecida como fase da consolidação. Durante esse período é possível perceber um amadurecimento das ideias defendidas no início do movimento. Também porque no início do movimento era uma busca do confronto, mas um confronto sem um padrão, sem um norte. Aqui não, aqui já é mais amadurecido. Aquele choque inicial já tinha acontecido. Então aqui, agora vamos consolidar a nossa literatura. É importante observar o predomínio na prosa de ficção. A atenção para nomes como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, e o surgimento de novos poetas como Carlos Drummond de Andrade e Manuel de Barros. Agora, esses dois aqui, ó, Guimarães na prosa e Drummond na poesia, são os dois pilares desta fase modernista. E por isso a gente vai dar uma atenção maior a eles. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. A característica peculiar de Guimarães Rosa é o uso de neologismos, ou seja, a criação de palavras
ou recriação delas. Em Grande Sertão Veredas, ele começa o texto com a seguinte palavra: nonada. É isso mesmo, nonada. Esta é a palavra. E você olha, lê e fica, meu Deus do céu, o que significa nonada? Mas a ideia é essa mesmo. É simplesmente no meio do nada que começa a surgir a história. Então, veja um trecho em que Riobaldo, personagem do romance Grande Sertão Veredas, expressa sua dúvida quanto à existência de Deus e do diabo. O senhor não vê? O que não é Deus é estado do demônio. Deus existe, mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver. A gente, sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem fim, que nem não se pode ver. Mas a gente quer céu, é porque quer um fim. Mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. Se eu estou falando às flautas, o Senhor me corte. Meu modo é este: nasci para não ter homem igual em meus gostos. O que eu invejo é sua instrução do Senhor, ou seja, conhecimento do divino. E é o seguinte, esse camaradinho aqui, ó, Guimarães Rosa, talvez seja equiparado ao outro grande autor que eu falei aqui, que era o Machado de Assis. Guimarães Rosa também é o cara, mas é o cara assim sinistro demais. Sinistro demais. Alguns estudiosos querem colocar a literatura do Rosa, né, do Guimarães Rosa, como uma literatura regional. Aí, porra, não tem como. O camarada, ele é atemporal. Ele simplesmente trabalha ali naquela concepção regional, mas uma análise do todo. Aquilo dali não é uma concepção estrita de um local. É claro que ele procura trabalhar a questão da linguagem, a própria questão da musicalidade expressa dentro do seu texto. E olha que maravilhoso. Normalmente, quando alguém vai trabalhar a musicalidade, o camarada consegue trabalhar num poema, com métrica e rima, coisa e tal. O Guimarães consegue fazer isso na prosa. Olha só como é que o cara é genial. Ele consegue, por exemplo, narrar uma marcha de bois e na narrativa da marcha do boi fazer parecer que você está escutando aquela marcha de bois. Então, ele é extremamente inovador quanto ao tipo da linguagem. Não é só a concepção do neologismo, mas a forma como ele envolve o texto para que você se ambientalize naquele ambiente do sertão. E ele, o Guimarães Rosa, quando a gente pensa na concepção do neologismo, ele vai além, porque ele vai trabalhar muito a intertextualidade. Intertextualidade esta que só será percebida porque tem conhecimento de mundo muito grande. Por exemplo, aqui está mostrando o Riobaldo discutindo a concepção e a existência de Deus e do diabo. E ele faz uma passagem no texto que mostra uma intertextualidade com a Divina Comédia do Dante Alighieri. O Dante narra uma viagem sobre o paraíso, o purgatório e o inferno. E como é que o Dante descreve o inferno? Em anéis que vão se afunilando, e quanto mais fundo do corpo personificado do capeta, né, o camarada está ali, ó, quanto mais fundo, mais próximo do corpo personificado do capeta. E o Guimarães faz isso, mostra que o personagem está no funil do capeta. Porra, só vai perceber isso quem tem o conhecimento da Divina Comédia. Sem contar que ele fala que o personagem está no meio do redemoinho. E na hora a intenção, ó, é mostrar que ele está no meio do redemo, ó, demo, tá ali, ó, com um demônio.
E aqui é o seguinte, aqui é a prova viva de que aquela história de personagem do bem e personagem do mal existem. Aqui é a concepção de que o mal e o bem coexistem dentro do ser humano e que o homem pode modificar sua trajetória de vida de acordo com as situações que acontecem com ele. Assim como o homem mau pode se tornar um homem bom, de acordo com alguma situação que tenha acontecido com ele, também pode se tornar um homem mau. Lembrando que este homem mau ou este homem bom, nenhum é 100% mau e o outro também não é 100% bom. Que o mal e o bem coexistem dentro de qualquer ser humano. Então a concepção maniqueísta, colocada à margem completamente. E o narrador rosiano é também multiperspectivado. Ele abre diversas vozes, até mesmo porque ele vai mostrar, assim como Machado de Assis fazia, mas ele também faz e faz muito bem. Ele não vai só trabalhar o discurso e a fala, mas vai trabalhar também o pensamento do personagem, vai trabalhar o fluxo da consciência. Então esse personagem aqui, o Riobaldo, é um personagem muito rico. Então o Rosa foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escritores que nós tivemos em nossa literatura. E não só aqui no Brasil, mas no mundo. É grande o cara, é muito bom. Então vale a pena pegar pelo menos aí um resumo de alguns livros dele. Então, Grande Sertão Veredas é a dica, vale a pena, tá? E tem um outro texto que foi o que deu margem para esse, muito, muito bom. Inclusive o ator, o Vladimir Brista, ele fez, e talvez ainda faça algumas apresentações, sobre este trecho, esse texto do Guimarães, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é uma base para o Grande Sertão Veredas. Sensacional a peça de teatro do Vladimir Brista. Vale a pena, se um dia você tiver oportunidade, vá, tranquilo? Então aqui, agora vem o nosso querido Drummond. Então acompanha aqui comigo. Drummond apresenta suas obras características marcantes do modernismo e, ao mesmo tempo, os conflitos que o Brasil vivia durante esse período. Suas obras são marcadas pela ironia, o humor e a linguagem coloquial. A vontade do poeta de participar e tentar transformar o mundo, as reflexões sobre a vida e a morte e as recordações do poeta. As poesias de Carlos Drummond possuem características próprias, como a abordagem do indivíduo, um eu todo retorcido da terra natal, a família, os amigos, o choque social, o amor, a poesia e a reflexão existencial. Sem sombra de dúvidas, nesse momento de reflexão existencial, o Drummond se aproxima muito de um grande filósofo, o Sartre, que trabalha a concepção do existencialismo. Então, que homem é esse que está aqui no mundo? Qual é a minha função? É isso que acontece. Agora, da mesma forma que o Drummond percebe, o Sartre também percebia que o homem ele nasce inserido num contexto social. E ele não tem como mudar esse contexto social. Ele não tem como mudar o sistema. É impossível. Mas ainda assim, ele é capaz de atribuir significação. Então, ele pode se modificar. Ele pode tentar modificar aqueles que o circundam. Mais ou menos virando uma corrente, tudo bem? Mas ele sozinho não é possível mudar um sistema. Entenderam? Então, é como se o camarada nascesse no olho da favela e de uma hora para outra ele virasse, o presidente do Brasil. Isso não vai acontecer. Um diplomata? Isso não vai acontecer. Agora, aquele cara ali pode batalhar, pode modificar a sua condição individual e social, modificando a vida daqueles que o circundam com exemplos e com a força de vontade que ele implementou ali. Tranquilo? Então, era este o grande problema. O que eu faço aqui? Como é que eu vivo? Qual é a minha função no mundo? Era esta grande reflexão existencial que existia em alguns textos do Drummond
e muito presente no livro O Ser e o Nada, do Sartre. Agora acompanha aqui comigo, ó. Drummond carregava os sentimentos advindos do modernismo, não só nesta obra, mas nas demais é possível notar um eu todo retorcido. As lembranças de sua terra natal, a família, os amigos, o choque social, o amor e os jogos com as palavras. Sentimentos estes que vieram da necessidade do patriotismo e de se livrar das regras ditadas pelas escolas literárias anteriores, de lutar por uma liberdade literária em meios a golpes de Estado, guerras e revoluções. Drummond se deslocava, procurava conhecer o mundo e mantinha seu olhar atento aos acontecimentos, fossem eles em Itabira ou às margens do rio da Volga, na Rússia. Então, o Drummond não deixava passar nada batido. E ele não trabalhava a literatura, como diz aqui, só em Itabira, mas também às margens do rio da Volga, mas no mundo inteiro. Ele vai falar da Grande Guerra Mundial. Então esse camarada aqui é um camarada que tinha uma preocupação não só com a concepção nacional, na época que se levantou no romantismo e no primeiro momento do modernismo. Aqui a preocupação dele era social, mas mundana, e não só nacional. Agora aqui, ó, olha um texto, né, do Drummond. Muito bom esse texto. Aqui, ó, Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser ghost na vida, ou seja, torto. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E é o seguinte, esse texto possui com certeza as características do modernismo, porque você pode reparar que ele é separado em 7 partes. É como se fosse um retrato em 7 partes, ou seja, a questão da fragmentação no modernismo, que é algo muito interessante. Se a gente for pensar, por exemplo, no Carpe Diem, que a gente trabalhou lá no Barroco, aqui a gente tem um Carpe Diem moderno, que é baseado nos fragmentos da memória. E é por isso que o Drummond trabalha assim também. A gente não tem tempo para poder experimentar com total prazer aquilo que a gente está vivendo. Então o nosso prazer vem em fragmentos da memória. É aí que está o Carpe Diem moderno. Agora, você pode ver que ele fragmentou tudo. Isso é típico da literatura modernista. Sem contar que aqui ele faz praticamente um autorretrato, quando ele coloca que ele é um homem sério, atrás do bigode, coisa e tal. E mesmo diante das mazelas na concepção existencialista, em mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Porém, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então, por mais que ele não seja a solução, o coração dele é tão vasto que ainda assim é capaz de atribuir alguma significação. E olha o final, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então ele dá até, na verdade,
ele não se coloca como um ser que seja capaz de tornar aquele ambiente melhor. Ele até diz que isso é válido pela lua e pelo conhaque. Então ele dá, né, o tributo ao conhaque e à lua. Isso é que comove a gente. Olha que texto bacana, que texto belo. E o Drummond, ele faz muito isso. Ele trabalha todas essas relações, mas sem sombra de dúvidas, esse momento do existencialismo de Drummond é muito importante. Tranquilo? E é óbvio que ele vai ser muito rico em figuras de linguagem, metáforas e metonímias, aí ó, a rodo. Por exemplo, aqui nesse texto, quando ele coloca aqui, ó, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Isso aqui é uma metonímia, em que ele usa a parte para falar do todo. Ele coloca as pernas para mostrar as pessoas. Ali, na verdade, tem pessoas brancas, pretas e amarelas, ou seja, todo tipo de pessoa. Então, que texto lindo, que texto maravilhoso. Drummond era o cara. Agora, acompanha aqui comigo a terceira fase, que é a fase de 1945 a 1960. Na terceira fase, há uma continuação das tendências observadas na fase anterior, prosa urbana, prosa intimista e prosa regionalista. Tanto na prosa como na poesia são feitos experimentos temáticos e linguísticos, além de uma volta aos ideais clássicos, sem prejuízo da perspectiva modernista. Os principais nomes dessa fase foram Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto e Cecília Meirelles. E aí é o seguinte... Clarice Lispector, a mulher era sinistra. Tem o Machado, tem o Guimarães, tem a Clarice na prosa. E aí se liga, a Clarice, ela trabalhava muito a questão do fluxo de consciência, a questão do fluxo do pensamento. Então, comparando, como eu fiz, José de Alencar e Clarice Lispector, o José de Alencar era preocupado com as ações e a Clarice preocupada com as reflexões. E ela dialogava, de certa forma, também com Shakespeare. Pega o texto Hamlet. Se você parar para pensar, o camarada não toma atitude durante a história toda. Ele fica só pensando o tempo todo. Mas não é só o Hamlet. O Shakespeare fazia isso em vários textos. Se a gente parar para pensar, quando você pega o Macbeth, né, o rei Macbeth, ele também fica o tempo todo só refletindo. Quando finalmente os personagens shakespearianos tomam alguma atitude, a história acaba. E a Clarice era a mesma coisa. Por exemplo, em A Hora da Estrela, que a coitada ficava lá o tempo todo só refletindo sobre a sua vida miserável. Quando ela vai tomar alguma atitude, coitada, pronto, acabou a história. Então, a Clarice fazia muito isso. E se você parar para pensar, ela fazia esse fluxo de consciência na sua narrativa. É por isso que no texto dela não tem muito o discurso direto e o indireto. Tem mais o que? O discurso indireto livre. Porque, na verdade, ela tentava transmitir o pensamento do personagem. Por isso que não tinha muitas pautas, muitas pausas de pontuação. Tranquilo? Agora, Vinícius de Moraes. Pô, esse é o cara. Esse é o pegador, meu irmão. O camarada era sinistro, tinha o dom da palavra, trabalhava o amor. Então isso daqui foi o grande pegador e utilizou a literatura para isso. Agora, João Cabral de Melo Neto é o artífice da palavra. O João Cabral, assim como Edgar Allan Poe, a gente pode comparar. Edgar Allan Poe fez o poema mais perfeito da literatura mundial, O Corvo. Ganhou o prêmio de poema mais perfeito da literatura mundial. Da mesma forma que o Edgar Allan Poe trabalhava, o João Cabral de Melo Neto também trabalhou. Eles calculavam palavra por palavra, letra por letra, sílaba por sílaba, fonema por fonema, para tentar transmitir as sensações que eles queriam com os textos deles. E o João Cabral de Melo Neto, em seus discursos, ele desconstruía completamente aquela concepção de que as deusas influenciam um poeta. Ele não colocava um poeta como um ser divino,
como muitos poetas se colocavam, como era na época, por exemplo, do romantismo. Ele se coloca como um trabalhador da palavra. Ele dizia que um texto, um poema, era 5% de inspiração e 95% de transpiração. Ou seja, o texto que ele apresentava para o leitor já tinha sido escrito umas 500 mil vezes, porque ele trabalhou e trabalhou e trabalhou em cima daquele texto. Assim como nós temos que trabalhar diante do estudo. E nós temos a Cecília Meirelles, que trabalhava uma poesia, um texto, extremamente intimista, muito bom, e também muito preocupada com essa concepção do existencialismo. O que eu faço aqui? Qual é a minha situação no mundo? Não posso mudar nada, mas ainda assim eu atribuo significação. Muitos escritores dessa época eram preocupados com a questão do existencialismo, coisa que hoje em dia talvez nós já tenhamos uma noção. Caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu ficar em estado inerte, acabou, já era. Agora, olha aqui um texto bacana para a gente poder trabalhar. Um texto do Vinícius de Moraes. E vamos até avaliar aí, Soneto da Fidelidade. Caraca, a mulherada fica doida quando escuta isso, De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E aqui é uma representação que eles até fazem uma retomada do clássico, porque aqui você tem notoriamente um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, mas não tão fixo quanto os processos classicistas, até mesmo porque ele não se prende às questões de rima rica, rima pobre, coisa e tal, as métricas. Ele faz um soneto, beleza, mas é um soneto mais leve. E aí acompanha aqui comigo, caiu no Enem de 2013. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo já começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história, se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora? Esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo? Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Aí vem a questão.
A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Neste fragmento nota-se essa peculiaridade porque o narrador, e aí observa isso, resposta, para a gente não perder tempo, letra C, revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Até mesmo porque a Clarice era preocupada com o pensamento. Então, ela sim, com as reflexões, iria se preocupar com a concepção existencial. Era muito presente na literatura da época. E também com a construção do discurso. Como projetar esse discurso? Como? Se tudo já existe. Então, um texto maravilhoso. Vale a pena ser lido. Então, ó, Clarice Lispector, figurinha carimbada aí no Enem. Agora é o seguinte, galera. Só uma dicasinha final. Normalmente as questões sobre o modernismo estão associadas às poesias produzidas durante esse período, que foi o que a gente acabou de ver, que é o da terceira fase. Mas também é possível que fragmentos da prosa modernista sejam colocados como objeto de análise. Atenção à interpretação do texto e não se esqueça de que construir analogias e inferências é uma habilidade esperada para o candidato que quer se sair bem nas questões de literatura. Então, vocês já sabem aí quais são os principais autores, quais são os principais textos. Tomem conhecimento, seja através da obra-prima, do livro em si, ou de um resumo, já que você talvez não tenha tempo, mas você sabe quais são os principais autores e quais são as principais obras. Corra atrás, vai dar tudo certo. E, como mensagem final, essa é linda, olha que imagem bonita. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Você pode ser o que quiser nesta vida. Meu companheiro, avalie aí a aula. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Foi muito bom estar aqui com vocês e espero do fundo do meu coração que vocês sejam aprovados e na faculdade que vocês queiram aí, no curso que vocês queiram, porque só a educação faz a diferença. Nenhum pobre consegue modificar a vida sem educação. Assim como o próprio rico, para poder melhorar, também tem que ter educação. Então, meu companheiro, a educação é fundamental. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.